E a tal da abstinência sexual durante os eventos esportivos, sejam eles aproveitando o ensejo que estamos na Copa do Mundo, seja em Copa do Mundo, Olimpíadas, qualquer evento esportivo, Olimpíadas de inverno, não só de verão, qualquer evento esportivo ou algum evento importante que vai exigir do seu esforço físico, privar-se do sexo é importante ou não para vocês? Há muito tempo atrás, desde os tempos antigos, isso era um dado muito determinante para a vida daquele atleta durante aquela competição, para o melhor desempenho daquele atleta. Na Grécia Antiga, na Roma, acreditava-se que privar-se de relações sexuais durante o evento, aquele grande evento esportivo, que você ia colocar todo o seu esforço físico, todo o seu desempenho físico diante daquela modalidade, ela se tornou um grande, podemos dizer, um fator muito determinante para que seu esforço físico fosse colocado ao ápice, você conseguisse atingir o seu objetivo. Principalmente pela essa idealização do corpo grego, que desde esses tempos antigos foi idealizado o corpo grego. Dá para a gente até notar nas estátuas, as esculturas antigas da Grécia. Não só da Grécia, mas esse mundo greco-romano. Mas isso foi colocado, essa teoria foi colocada por terra, derrubado por terra, porque o sexo não atrapalha o desempenho do atleta. No entanto, todavia, tudo tem seu contrapeso na balança. Tem delegações que hoje no mundo moderno, nas Olimpíadas modernas, seja também na Copa do Mundo, como estamos tendo a Copa do México, Estados Unidos e Canadá, isso vai depender muito do atleta, da comissão técnica daquela delegação, vai depender de cada país. Por exemplo, na Copa de 2022, no Catar, tinha as camas. Na verdade, nas Olimpíadas de Paris 2024, tiveram as camas os colchões anti-sexo, né? Que era um colchão que, claro, o anti é o não, né? Para tentar privar aquele atleta de fazer sexo no determinado quarto que estavam hospedados, e fazer com que o jogador, não só jogador, mas o atleta em geral, tivesse a consideração no máximo, sua consideração só focado naquilo. Em alguns casos ajuda, outros talvez atrapalhe. Isso vai depender muito de cada comissão para determinar se priva ou não do ato, né? Do ato sexual. Eu estou falando aqui do ato, não estou falando questão só do carinho, porque hoje as comissões técnicas liberam os jogadores para sair com a família, né? Ter esse tempo de lazer, por mais que o espaço é curto entre um jogo e outro, no caso da Copa do Mundo, mas é muito importante esse laço de afetividade com seus familiares durante uma grande competição que vai exigir não só do seu físico, o esforço físico, mas também o mental. O sexo, ele ajuda, porque libera, além da citocina, do hormônio, que é do hormônio do amor, do carinho, né? Além dessa dopamina, além da adrenalina. Adrenalina é esse hormônio do ato da aceleração dos seus batimentos cardíacos, do ato de fuga, né? Quando você está em perigo, ou quando você está comemorando algo, que é o maior exemplo de um jogo de futebol. Quando grita, quando seu time faz o gol, você grita.
Ou talvez vocês não gritam, né, na antecede, calma, que hoje tem a questão do VAR. Mas na questão da sexologia dentro do esporte, né, estudar, pegar a sexologia para estudar esse fenômeno, que é a privação, né, a abstinência sexual durante esses eventos, que pode ocorrer ou não, que não é um dado científico que você privar de fazer sexo durante o evento, você vai ter um maior desempenho do que aquele jogador que fez sexo 2 dias antes de uma grande decisão. Alguns pesquisadores, como lá na origem da sexologia, dos vídeos sexológicos, eu trouxeram aqui para vocês um casal de médicos, né? Um dos fundadores, um dos pilares da sexologia, que foram o casal Master Johnson, William Johnson e Virginia Johnson. Foi um casal que estudou as respostas, esse ciclo de resposta sexual. Primeiro tem a excitação, que é o ato quando seus batimentos cardíacos começam a acelerar, quando você tem esse contato, não só o físico, o seu contato olhar, mas o seu psicológico. Esses batimentos começam a acelerar, os vasos sanguíneos começam a aumentar de sangue, a vascularização do sangue começa a percorrer rapidamente. A mesma coisa quando vê um filme erótico, seja erótico / pornográfico, ou quando vocês estão no relacionamento sexual, tem essa questão, a primeira fase da excitação, que é a liberação da dopamina, e a segunda fase é o platô. Por exemplo, eu estou com a vulva, de novo, né? No caso da vulva feminina, nessa questão da excitação, o clitóris começa a entumecer, né? Se ele estava bem escondidinho no capuz, no prepúcio, ele começa a entumecer, a ficar para fora. Mesma coisa aqui nessa vulva de silicone não dá para tanto perceber isso. O prepúcio, né, que é o capuz, o clitóris está aqui por baixo do prepúcio. Na excitação ele começa a entumecer, a sair para fora desse prepúcio. Na de pelúcia é mais visível isso. Assim como no pênis do homem começa a enrijecer, a ficar entumecido, a ereção. E a segunda fase do platô é a fase intermediária, quando essa excitação aumenta para enfim ter a fase do orgasmo, né, que é essa liberação. Que tanto no caso do homem e da mulher, no homem culturalmente é mais imagética o ato da ejaculação. Depois eu quero trazer aqui que ejaculação é uma coisa, orgasmo é outra. Não é que o ato de um homem ejacular, não é que ele... Claro, durante o ato da ejaculação tem o orgasmo, mas orgasmo é diferente de ejaculação. Porque você pode sentir orgasmo sem ejacular, sem ter... Isso, claro, requer técnica, mas não necessariamente internamente você pode sentir orgasmo. Não que seja preciso você ejacular para sentir orgasmo, entende? Mas eu quero deixar isso para outro vídeo, outra temática. Mas isso é um mito. Só para finalizar o vídeo, é um mito de que privar-se do sexo, a abstinência sexual, você pode ter um maior desempenho. É muito relativo. Talvez você manter esse foco durante um mês sem fazer sexo pode ter um bom resultado, mas isso não vai ser determinante numa competição, numa grande competição. Inclusive nas Olimpíadas eles distribuíram muitas camisinhas, seja masculina, feminina. Essa aqui, do lado aqui, é a feminina. Mas é isso que eu queria deixar como reflexão aproveitando o momento de Copa do Mundo, que desde os tempos antigos era um dado que eles acreditavam que poderia ajudar, mas com o decorrer do passado do tempo, da evolução da sexologia,
De outras áreas também, a própria ginecologia, antropologia, sociologia também pode explicar isso. É um mito de que abster das relações sexuais durante eventos esportivos é determinante para o maior desempenho daquele atleta.